E apesar da agitação do governo brasileiro, já faz uma semana que Donald Trump prometeu um encontro com Lula e deixou o Planalto esperançoso que a negociação sobre o tarifaço pudesse avançar. Desde os elogios na ONU, as autoridades brasileiras já cogitaram uma conversa por telefone presencial na residência de veraneio de Trump, em Mar-a-Lago, em Washington, ou até mesmo durante uma cúpula na Malásia. Mas não viram as portas do governo americano se abrirem. Em contrapartida, empresários que vêm sofrendo com o tarifaço criticam o Planalto, pois enquanto o suposto encontro não acontece, o chefe do executivo não tem agido para aliviar o impacto da ofensiva americana internamente. A tramitação da lei da reciprocidade nas tarifas e a lei anti-Magnitsky para barrar os efeitos da sanção no Brasil, que vinham avançando, também foram paralisadas, com interlocutores da base governista afirmando que as medidas poderiam dar a Trump o motivo para recuar nas negociações que ainda nem começaram. Chamar os nossos comentaristas para refletirem sobre a possibilidade dessa reunião acontecer, o Henrique Kriegner, ao vivo com a gente, de volta aqui em Os Pingos nos Is. Kriegner, seja bem-vindo, ótima noite a você. As expectativas dos integrantes do governo para a reunião com Donald Trump, que parecia em algum momento que iria acontecer, mas agora os ânimos estão um pouco desconfiados de que isso vai acontecer de verdade. Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, a todos os nossos colegas aqui do Pingos nos Is e todos que nos acompanham também. Realmente, Caniato, nós estamos diante de mais um vai e vem da política externa brasileira. A gente pensava que isso era um fenômeno exclusivo, muitas vezes, aí da nossa política doméstica, mas isso se prova cada vez mais realidade também na nossa política externa. O que nós vemos é um jogo de cadeiras ali, né? Quem é que, aquela dança das cadeiras, quem é que vai sentar por último, quando a música parar de tocar. Eu vou dizer para você, Caniato, que desde o começo, quando nós tivemos a provocação ali do presidente Donald Trump em meio à Assembleia Geral das Nações Unidas, que muitos dizem ter sido uma estratégia, e eu creio que foi, de fato, para pressionar o presidente Lula a ter uma reunião, a ter uma conversa, eu dali não fiquei muito confiante de que a diplomacia brasileira seria exitosa em, de fato, conseguir agendar essa conversa. Por quê? Naquele momento, quando o Trump se apresenta ao Lula e vice-versa, de fato existiu o que o Trump classificou como a tal da química, né? Essa química a gente pode traduzir como uma janela de oportunidade para o diálogo que se provou ali, que se abriu. E essa janela poderia ter sido melhor explorada, mas não foi, porque logo a diplomacia brasileira disse que o presidente Lula estava com uma agenda muito cheia e que por isso então não poderia se reunir com o presidente Trump. Uma mentira que me foi desmentida depois pela própria diplomacia brasileira, dizendo que esse encontro poderia ser se feito em outros determinados termos, ou seja, a verdade não está sendo uma das cartas utilizadas aí pela diplomacia brasileira. E isso é extremamente negativo. Isso faz com que a negociação ela seja feita com base na desconfiança. Os argumentos que o presidente Trump elogiou na Assembleia Geral das Nações Unidas, eles já não entram mais aqui no debate, porque qualquer postura, qualquer compromisso firmado e palavras do próprio presidente Lula, eles entram em descrédito quase que automático por conta dessas idas e vindas dos vai e vens. Então, nós estamos diante de um cenário de instabilidade. O brasileiro quer estabilidade, o investidor estrangeiro quer também estabilidade. Instabilidade em termos comerciais, em termos diplomáticos e até em termos políticos significa prejuízo, Caniato, e a gente tem pagado o preço disso. O investidor brasileiro, o empresário brasileiro sente isso na pele. Agora, o governo ainda não sentiu. O problema é que a gente sabe muito bem, no momento em que o governo começar a sentir o custo financeiro desta instabilidade, dessa desconfiança que ele mesmo está gerando, significa que o país todo já está pagando muito mais caro, ou o dobro, ou mesmo o triplo, e talvez seja até irreversível. É muito preocupante, Caniato. Pois é, mas os integrantes do governo ainda acreditam, ou pelo menos verbalizam, que essa reunião, esse encontro ou essa conversa ainda vai acontecer entre Donald Trump e o presidente brasileiro. Chamar o Diego Tavares ao vivo, também com a gente, vai trazer suas análises e impressões sobre esse episódio que parecia que tinha sido um gol, né, uma conquista do governo brasileiro,
no início, muito entusiasmo para a possibilidade de um encontro entre Donald Trump e Lula, algo que pode dar lugar à decepção e frustração com a não realização do encontro, né, Diego? Bem-vindo. Exatamente, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Kriegner, ao Túlio, a todos que nos acompanham nessa noite aqui nos Pingos nos Is. É sempre muito bom estar aqui com a nossa audiência. Caniato, eu acho que o Brasil paga o preço de não dar valor àquilo que de fato deve valorizar. Não é justo que o Brasil exija dos Estados Unidos uma postura tão ativa no sentido da marcação dessa reunião. Os Estados Unidos são o segundo maior participante da nossa balança comercial. Na recíproca, nós somos o 15º da lista de parceiros norte-americanos. Então, claro, os Estados Unidos é uma questão muito importante para o Brasil, mas o Brasil não é uma questão tão importante assim para os Estados Unidos. É claro que nós temos produtos de exportação que são fundamentais para muitos mercados também. O tarifaço não tem gerado efeitos só aqui no Brasil, tem gerado também uma certa pressão inflacionária nos Estados Unidos, mas esses efeitos lá são ínfimos, próximo daquilo que o tarifaço pode causar aqui no Brasil, o verdadeiro colapso de muitos mercados. E eu sei que, como você disse, muita gente está chateada, está triste porque esse encontro está demorando para acontecer. Eu só me pergunto se o governo federal está, de fato, triste com isso. Porque, como eu já disse aqui no Pingos nos Is e em outros programas aqui da nossa grade, ninguém tem se aproveitado mais dos efeitos políticos desse tarifaço do que o próprio governo federal. A linha do tempo não me deixa mentir. Quando o tarifaço estava para ser anunciado, um pouco antes do tarifaço ser anunciado, o governo Lula enfrentava uma crise severa na sua popularidade, atingiu baixos níveis históricos, inclusive na região do Nordeste, que é o principal reduto do presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Quando o tarifaço foi anunciado, a narrativa de guerra eterna contra o imperialismo norte-americano, contra a família Bolsonaro, foi reestabelecida e, com isso, o governo passou a ter um freio nessa queda de popularidade e, mais do que isso, passou a, em algumas regiões do país, ganhar certo nível de aprovação. Ou seja, essa estratégia de polarizar, seja com o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família, seja com o governo norte-americano, é uma receita que funciona para o presidente Lula. Então, daí pode estar ocorrendo, não só por parte do presidente Donald Trump, mas também por parte do governo federal, um certo desinteresse na realização dessa agenda, porque resolver o tarifaço extingue a narrativa. E a gente sabe muito bem, no ano eleitoral, político sem narrativa não prospera. Programa Os Pingos nos Is, o Túlio Nassa aqui com a gente, terceiro dia consecutivo. Túlio, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. A anunciada reunião entre Trump e Lula ainda não foi agendada, muita expectativa por parte dos assessores do presidente brasileiro, inclusive as informações indicam que as autoridades brasileiras já cogitaram assim, muitos cenários, né? Conversa por telefone ou encontro na residência de veraneio de Trump em Washington ou até na cúpula da Malásia. Apesar de tantas opções, né? Olha, o presidente brasileiro está disponível, pode ser por telefone, pode ser na Flórida, em Washington, até na Malásia ainda não teve o ok das autoridades norte-americanas. E aí a dúvida, né? Será que vai acontecer, Túlio? Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite ao Diego, boa noite ao Kriegner, boa noite também à nossa audiência. Olha, Caniato, falando um pouco de diplomacia, que é o que está por trás, né, da agenda, da marcação desses encontros, eu sempre venho citando aqui Churchill, exatamente, ele dizia que a diplomacia é a arte de ser convidado a ir para o inferno, aceitar o convite, fazer bem feito e agradecer pelo convite feito. Ou seja, o presidente Lula tem que enfrentar essa negociação, ele tem que ir ao inferno, porque ele vai realmente negociar com um personagem político imprevisível, personalista, como é Donald Trump, que exige a presença dele, que diz que rolou uma química e que pode, sim, colocar alguma casca de banana ou algum destempero nessa reunião. Mas Lula tem que estar preparado. Afinal de contas, é um presidente da República, da 10ª maior economia do mundo, já está no seu 3º mandato, é um político experiente. Então, ele tem que enfrentar essa situação. Mas o que acontece, Caniato? Será que ele quer enfrentar essa situação? Esse é o ponto X da questão. Veja só, de um lado, a popularidade dele aumenta cada vez que ele acirra essa guerra do Brasil contra os Estados Unidos. Então, enquanto durar essa atmosfera de nós contra eles,
toda essa questão é favorável ao presidente Lula. Então, por isso, quanto mais ele atrasar, esticar a corda, melhor para ele. Mas esse é um voo de galinha, porque o brasileiro vai começar a cobrar com os efeitos econômicos desse tarifaço. E segundo ponto, que pode ser o motivo pelo qual o presidente realmente também não quer essa reunião, que é o que ele vai levar na mala de negociação. Veja, Jair Bolsonaro foi processado e condenado, e se falava que o motivo era Jair Bolsonaro, o motivo do tarifaço. Mas depois da condenação de Jair Bolsonaro, o presidente Trump disse que rolou uma química e queria conversar com o presidente Lula. Então, a narrativa de ser Jair Bolsonaro o problema caiu por terra. Ou seja, qual é o problema do tarifaço? São as questões geopolíticas e geoeconômicas. Por exemplo, os Estados Unidos têm muito interesse nas terras raras do Brasil. São os minérios, os elementos químicos que podem dar uma garantia energética aos Estados Unidos no futuro. Os Estados Unidos têm interesse que o Brasil se desalinhe com os BRICS. Os Estados Unidos têm interesse que o Brasil pare de comprar óleo diesel da Rússia. Esses são os elementos que, se colocados na mala, seriam eficientes para uma efetiva negociação com os Estados Unidos. Mas será que o nosso governo federal está preparado e tem vontade de levar esses itens na mala? Parece que esses são os motivos pelos quais essa agenda ainda não aconteceu, Caniato. Bons apontamentos do Túlio. Vou até passar para o Kriegner refletir também sobre uma hipotética reunião. Kriegner, vamos imaginar que a diplomacia brasileira consiga destravar, marque um encontro, ou até que isso aconteça por telefone, mas vamos pensar em um cenário de encontro presencial. E aí, o Túlio aponta muito bem os anseios, os interesses norte-americanos, para além da questão que envolve Jair Bolsonaro. O que o presidente brasileiro precisaria levar? Alguma coisa ele teria que oferecer, né? E é preciso considerar exatamente essa gordura para ser negociada e cortar em algum momento. Ele precisará entregar alguma coisa para Donald Trump para atingir aquilo que ele acha como o ideal. Reduzir a taxação, reverter a Magnitsky, não sabemos. Com certeza, Caniato. Uma negociação ela é composta de dois caminhos, né? Aliás, a teoria da negociação, os conceitos por detrás da arte da negociação, que a gente pode colocar muito bem assim, que é uma arte de fato, ela tenta se prevenir de cair naquele lugar que é a negociação por posição, né? Você tem que sempre negociar, as duas partes vão negociar para encontrar um meio termo. Quando a negociação se torna restrita, extremada nas posições, eu quero isso e não abro mão, e eu quero aquilo e não abro mão, ali não tem chance de negociação. Então, diante desse impasse político, que é sim importante para o Donald Trump, a gente precisa lembrar de uma coisa. O presidente Donald Trump não chegou ao poder e não chegou onde chegou sendo aliado de outros políticos. Ele chegou onde ele chegou pela estratégia de negociação, pelas estratégias de comunicação, mas também pelo império que ele construiu. O que eu quero dizer com isso? Para ele importa muito a pauta financeira. E eu arriscaria dizer que ele colocaria em segundo plano todos os outros compromissos e cláusulas que ele colocou se ele tivesse uma grande vantagem econômica. E a gente não precisa pensar de uma maneira extrema para dizer que uma vantagem econômica para os Estados Unidos é uma desvantagem econômica para o Brasil. Não, é possível sim encontrar. E eu falo isso com exemplos internacionais. Nós tivemos uma ameaça também do presidente Donald Trump de uma taxação ainda maior para países como Índia, como Filipinas e outros países que também têm um comércio exterior aí expressivo, de relação comercial expressiva com os Estados Unidos. Nesse sentido, os presidentes correram para a Casa Branca, conseguiram fazer reuniões e reverteram a taxação absurda. Fizeram de uma maneira muito mais efetiva e diplomática mesmo para poder reduzir aquilo que eles pagariam lá na frente. O Brasil não. O Brasil, na verdade, dobrou a aposta. O Brasil tentou fazer de um jeito ainda mais complicado para garantir que fosse as manchetes e garantisse, como o Diego colocou aí, a narrativa política. Diante disso, está pagando preço. Então, precisa sentar na mesa com os argumentos claros e comerciais. Se não for abordar as questões políticas, que deveria também, na minha opinião, pessoal, eu creio que sim, mas fazendo exercício aqui, pensando com a cabeça do governo, não vão trazer, não vão querer dar o braço a torcer nesse sentido. Então a proposta comercial precisa ser 2 ou 3 vezes melhor até, para compensar por esse lado político que não vai avançar de jeito nenhum. Pois é, mas alguns portais de notícias, faz uns 2 dias isso, noticiaram, viu, Diego, a possibilidade
do presidente Lula tratar com Donald Trump a questão que envolve a Magnitsky. Inclusive, as manchetes indicavam: Lula tentará reverter a Magnitsky para o ministro do Supremo. E aí a gente cai nessa reflexão feita por último pelo Kriegner, né? Sobre as questões políticas. E se elas forem abordadas por Donald Trump? E se Trump trouxer à mesa de negociação esse tema, o tema que envolve o Jair Bolsonaro, para além das questões comerciais? Imagino que Lula precisará estar preparado para isso. Talvez, eu fico imaginando, olha, eu aceito reverter, tirar a Magnitsky do ministro da Suprema Corte, mas será que não existe a possibilidade do Executivo brasileiro enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional sugerindo uma anistia? Imagine só uma proposta desse tipo. É um cenário que eu estou desenhando, talvez não seja exatamente isso, mas algo parecido. E aí, qual seria a saída para o governo brasileiro, para o presidente? Canhato, se tem uma coisa que é muito previsível sobre Donald Trump, é a imprevisibilidade. Então, de uma mesa de negociações com o presidente norte-americano, absolutamente tudo pode acontecer, inclusive a questão da anistia de Jair Bolsonaro. Eu não me assustaria se Donald Trump colocasse essa carta na mesa de negociações, inclusive misturando questões econômicas com as questões políticas. Para nós aqui que estamos fazendo a análise, fica muito clara essa diferenciação, mas é sempre bom lembrar que tanto o tarifaço quanto os reclamos políticos sobre uma eventual conduta totalitária de Alexandre de Moraes estavam contidas na mesma carta que Trump encaminhou ao presidente Lula há algum tempo, quando toda essa discussão foi iniciada. Então, é de fato uma possibilidade. E eu acho que em relação à anistia ou em relação à dosimetria, seja lá qual for um dos projetos que vai prosperar no Brasil, se é que algum deles vai prosperar, tudo isso poderia sim ser reaceso e tem como o ímpeto de Donald Trump e a vontade norte-americana a última esperança, porque ao que parece a conjuntura política brasileira já enterrou o projeto da anistia e segue dia após dia enterrando também o projeto da dosimetria. E quando pautas como uma que certamente nós trataremos aqui hoje, imagino eu, que é a da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ganham as manchetes, essas outras pautas vão ficando cada vez mais esquecidas. E só para arrematar aqui o meu comentário, voltando nessa possibilidade desse encontro de Donald Trump e do presidente Lula, eu tenho minhas dúvidas se o que Trump quer mesmo é a negociação. Eu acho que o convite de Trump, todo o contexto daquela fala dele na reunião da ONU, seria mais para utilizar o Brasil, como eu tenho dito há algum tempo, como um grande executado em praça pública. Acho que o Trump gostaria de fazer com Lula exatamente aquilo que ele fez com o presidente da África do Sul, com o presidente Zelensky. Imaginemos só a situação de Lula diante dos holofotes, de todas as câmeras da imprensa mundial, um presidente da República que não domina o idioma de seu anfitrião, presidente dos Estados Unidos. O Lula não fala inglês, coisa que Zelensky, por exemplo, não encontrou dificuldades, ele conseguiu dialogar ainda com o Trump diante das câmeras. Imaginem o show de horrores que seria Lula ouvindo todas as coisas que Trump falaria, e nós sabemos pelo histórico que o Trump pega muito pesado nessas ocasiões, sem ter a possibilidade de responder, sem a ajuda de um intérprete, que interpretaria a fala de Trump de uma forma que às vezes não passaria a agressividade do tom do presidente norte-americano. Enfim, isso tem tudo para ser de fato, como eu disse, um enforcamento em praça pública sob os holofotes do mundo do presidente brasileiro. Então, tenho minhas dúvidas se a intenção de Donald Trump era de fato negociar, até porque, como eu disse, as negociações estão ocorrendo partindo de iniciativas dos próprios setores prejudicados e de outros interlocutores. Não acredito que a intenção de Trump fosse, de fato, colocar na mesa questões sobre essa relação comercial do Brasil e dos Estados Unidos. Pois é, interessante. Mas e se o tempo passar e o Brasil não obtiver alguma resposta sobre a reunião, ficará, assim, a nação ficará exposta, o presidente brasileiro ficará muito exposto e sem alternativa para reverter aquilo que em algum momento o Lula acreditou que pudesse ser possível em um encontro, né, Túlio? Independentemente de clima, de ser um cara legal, parece que por enquanto as coisas não viraram, não deram certo, né? Pois é, Canhato. Eu vou lembrar aqui de Tolstói, em Guerra e Paz, que dizia que o tempo e a paciência são eternos beligerantes.
Nesse momento, é preciso uma dose muito afinada entre tempo e paciência. É preciso saber o momento certo de ir à negociação, porque essa negociação pode esfriar. E se ela esfriar, vamos olhar para o cenário norte-americano, independentemente do presidente Trump ser realmente imprevisível. O que está por trás disso tudo? O que está por trás do tarifaço aos olhos dos Estados Unidos? É preciso entender isso. Veja, os Estados Unidos, nas últimas décadas, se desindustrializou. Os Estados Unidos aproveitou da mão de obra barata, das poucas regras ambientais dos países asiáticos e outros países e colocou a industrialização de seus produtos lá. O que aconteceu? Os Estados Unidos hoje, por conta disso, têm uma balança comercial em relação ao mundo deficitária em quase $1 trilhão. Então, o que faz Donald Trump em relação a esse tarifaço? Faz aquilo que a geoeconomia, termo cunhado por Edward Luttwak, ensina. É preciso, o domínio do mundo hoje passa por questões econômicas. Então, é preciso reindustrializar os Estados Unidos. Para reverter essa balança comercial, Donald Trump usa essas tarifas econômicas como arma, como guerra geoeconômica. E, portanto, ele não vai parar pelo simples fato de que a balança comercial com o Brasil é mais favorável aos Estados Unidos. Ele não está preocupado só com a conta, com o custo-benefício Brasil e Estados Unidos. Ele está preocupado com os Estados Unidos e o resto do mundo. É por isso que ele, semanas atrás, começou a taxar madeira, produtos de móveis e disse o seguinte: se alguém quiser fazer a sua indústria madeireira aqui nos Estados Unidos, eu retiro as tarifas no dia seguinte. Então, é evidente que é uma geoeconomia, uma guerra geoeconômica pesada no mundo. Por essas e por outras, o presidente Lula tem que aproveitar essas janelas de oportunidade. Ele não pode acreditar que os Estados Unidos vai olhar o Brasil como uma necessidade inexorável, vai pedir, pelo amor de Deus, para o Brasil negociar com os Estados Unidos. Olhando para o cenário objetivo, eu acho que Lula teria sim que aproveitar e rápido, Canhato. Certo, claro, a gente continua acompanhando essas movimentações e qualquer indício de que essa reunião irá acontecer ou isso possa ser efetivado por meio de uma ligação telefônica, claro que a gente vai trazer aqui e debater com os nossos comentaristas. Tem só um complemento, talvez algum último ponto, um contraponto, talvez, Kriegner? Vi que você fez alguma anotação aí, quer fazer um último comentário? Fique à vontade, Kriegner. 100% de acordo aqui com o que foi trazido tanto pelo Diego quanto com o Túlio, né? A questão é saber exatamente o que é que vai sair dessa conversa. Como a gente não tem tido uma negociação muito clara entre as duas partes, fica muito na base do e se, né? E se falar sobre isso, e se essa peça se mover para ali, nesse xadrez a dúvida ainda permanece. Será que os interesses dos brasileiros e os interesses daqueles que estão pagando a conta dessa tensão diplomática toda estão sendo considerados? A minha opinião é que não, Canhato. Eu acho que a gente não tem evidência para dizer de fato o contrário e essa é a maior dor que a gente está sentindo, né? Pois é, não, é interessante isso, porque muitos também vislumbram que talvez Donald Trump não queira o encontro, mas muitos apontam que o presidente brasileiro também não gostaria de encontrar, porque ele conseguiria manter os Estados Unidos e Donald Trump como o inimigo, né? Apontar o dedo, nós estamos aqui, caso os números da economia não melhorem, o governo teria um argumento, né? As coisas não melhoraram por conta do tarifaço dos Estados Unidos, nós tentamos negociar, mas não deu certo, enfim. Teria como apontar o dedo e atribuir aos Estados Unidos parte da culpa que deveria ser creditada à própria administração. Bom, a gente segue acompanhando essas movimentações.